como funciona o dia a dia de um consultor ambiental de licenciamento. Porque é uma oportunidade de vocês conhecerem como funciona o dia a dia de um consultor ambiental de licenciamento, como é que funciona mesmo a parada na prática. Então, esse é o tema dessa aula de hoje. É importante demais vocês pegarem papel e caneta, vocês mandarem para quem você acha que vai ajudar. Clica no aviãozinho aí para a gente fazer uma aula muito massa. E no finalzinho eu vou abrir para perguntas e para solicitações. Beleza, galera? Então, eu quero focar com vocês o seguinte. Até agora, a gente vem falando todo o passo a passo que vocês precisam aplicar no campo, aplicar na prática, para que vocês saiam do zero e realmente iniciem uma carreira ambiental de sucesso aí na cidade de vocês, na região de vocês. Então, todo esse projeto tem esse objetivo, mostrar um caminho prático para vocês, porque a faculdade, a gente sabe que a gente tem muito conteúdo teórico na faculdade, muitas vezes a gente sai da faculdade sem saber muito bem o que fazer, aí fica procurando concurso, fica procurando emprego, mandando currículo, fica fazendo especialização em cima de especialização, e a gente não tem um caminho para a gente seguir. A gente não sabe o que fazer, muitas vezes. Então, esse projeto tem esse objetivo, mostrar um caminho para vocês, do zero até você ter uma carreira ambiental de sucesso. E eu estou falando isso para vocês porque eu passei por todo esse processo também. Eu também já fui estudante, inclusive estudante de engenharia ambiental, e aí eu fui recém-formado, sei quais são os desafios, e hoje eu tenho uma carreira ambiental que, na minha concepção, é uma carreira ambiental de sucesso. Hoje eu consigo ter meus clientes, fazer meus trabalhos, ter um faturamento aí de R$30 mil mensal, e eu digo isso para vocês, não é para vocês ficarem, olha, quando ele ganha muito dinheiro, não é para isso, é para vocês verem que essa parada também é possível para vocês. E eu quero mostrar para vocês o caminho para vocês chegarem até aqui. E esse projeto tem esse objetivo. Então, nós estamos no 11º episódio desse projeto. Amanhã, nossa última aula desse projeto, beleza? Então, é muito importante que vocês estejam comigo no finalzinho desse projeto. A gente vai estar falando coisas para vocês da prática. E hoje, eu quero focar com vocês sobre os desafios que um profissional da consultoria ambiental de licenciamento tem no seu dia a dia, para que vocês comecem a entender como funciona o dia a dia de um profissional que está fazendo os trabalhos, que está fazendo o dia a dia do consultor na prática, quais são os desafios, quais são as principais características que um consultor ambiental de licenciamento tem que ter para vencer esses desafios e como funciona o dia a dia. Então, essa parada vai ser sinistra, vai ser muito bom, e é importante que você esteja comigo aí anotando suas perguntas, beleza, galera? Então, vamos lá. Eu quero focar com vocês aqui nos desafios que um consultor ambiental tem no seu dia a dia. Então, eu separei aqui 5 desafios, os 5 principais desafios que eu trouxe para vocês, que eu passo no meu dia a dia e que vocês, aplicando tudo que a gente está aprendendo nesse projeto, vocês vão também passar quando vocês estiverem aí no mercado, pegando seus primeiros trabalhos, colhendo seus primeiros resultados. Então, eu estou dando para vocês mais ou menos o que vocês vão enfrentar lá na frente quando vocês estiverem realmente fazendo os trabalhos no campo de batalha, saindo do zero mesmo, fazendo os passos iniciais, tudo que eu estou passando para vocês desde o início, desde da primeira aula desse projeto, beleza? Então, pega papel e caneta, manda um aviãozinho e a gente vai começar agora esse conteúdo. No finalzinho eu vou abrir para perguntas, beleza, galera? Então, o primeiro grande desafio no dia a dia de um consultor ambiental que eu enfrento no meu dia a dia é o seguinte: transformar contratos pontuais em contratos de acompanhamento. Quem está acompanhando esse projeto teve uma aula que eu falei de modelos de negócio para você ter no seu negócio ambiental. Quais são os modelos de negócio? Como é que você pode planejar uma lógica de prestação de serviço ambiental de modo que te favoreça ter uma carreira ambiental de sucesso? Esse foi um tema de uma aula, foi mais ou menos 1h30 de aula que eu dei para vocês, explicando cada modelo de negócio, cada forma que você tem de prestar seu serviço ambiental e qual delas é a ideal, qual delas vai te oferecer um resultado melhor em termos de faturamento e em termos de sustentabilidade. Então, quem estava na aula, manda aqui no comentário que estava na aula de modelo de negócio ambiental, beleza? Manda aqui.
E o primeiro grande desafio é esse. Quando a gente está começando a realmente entrar no campo de batalha e captar nossos clientes, nossos meus clientes, a gente sempre inicia, pelo menos num ponto de vista dentro da normalidade, pegando contratos pontuais. Por exemplo, tem um empreendedor que está precisando muito de um serviço, por exemplo, de um PGRS, ele foi notificado. Eu sempre trago esses exemplos para vocês bem práticos, porque são exemplos do meu dia a dia. E aí ele procura e te acha. A gente já conversou sobre isso. Te acha como alguém que pode resolver aquele problema. E aí você fecha primeiramente um acordo, um contrato pontual. Ou seja, a gente explicou isso para vocês nas aulas, é um acordo que tem um curto prazo de duração de relação contratual com quem te contrata. Por exemplo, PGRS, você entrega ele com 30 dias, com 40 dias, dependendo do caso. Então, é um contrato pontual que tem um prazo bem definido e curto de você entregar esse resultado. Só que a grande vantagem de um contrato pontual, que a gente conversou para vocês, tem duas grandes vantagens. Primeiro, só para a gente bater essa bola aqui e revisar. Primeira, você tem picos de faturamento. Porque se você tem um prazo curto de fazer um trabalho, você também tem um prazo curto para receber o valor, né, o que você vai receber de pagamento por aquele contrato. Se você vai entregar um PGRS com 30 dias, 40 dias, dentro da normalidade, você tem que planejar a negociação para dentro desses 40 dias você está recebendo o valor integral daquela contratação. Se foi lá R$ 5.000, R$ 4.000, durante esses 30, 40 dias, você vai estar elaborando esse projeto, vai entregar e esse projeto vai ser aprovado, é um meio tempo para você estar recebendo. Então, acaba que você tem faturamentos altos em curto espaço de tempo. Isso é bom, isso é a grande primeira vantagem de um contrato pontual. A segunda vantagem, e aí a gente já entra numa parada mais estratégica do seu negócio ambiental, é que o contrato pontual é a oportunidade que você tem de ganhar a confiança do potencial cliente para que ele possa ter uma contratação por um tempo maior, que a gente chama de contrato de acompanhamento, que é quando você presta uma assessoria continuada para o empreendimento, que vai durar aí, por exemplo, a validade de uma licença ambiental. Se uma licença ambiental tem 4 anos, são 4 anos, eu expliquei isso para vocês, estou só revisando aqui também para a galera que, eu estou vendo que tem uma galera que chegou agora aqui também, dessa primeira aula desse projeto, para você manter aquela licença tem várias condicionantes. Então, todo ano, mensalmente, dependendo de cada licença, você tem que estar apresentando serviço ambiental, tem que estar apresentando relatório, tem que estar mantendo a validade daquela licença ambiental. Então, existe uma demanda também de um acompanhamento. Porém, para você chegar nesse acompanhamento contínuo, que é o que vai dar a sustentabilidade do seu negócio ambiental, primeiro você tem que ter ganhado a confiança do potencial cliente, do empreendedor, que está dentro do seu público-alvo, que também a gente já conversou. E para que você consiga chegar nesse resultado, o contrato pontual é um grande instrumento, porque você vai ganhar a confiança dele, vai entregar um trabalho bem feito, vai entregar o melhor trabalho que ele poderia esperar dentro do seu mercado, você vai entregar para ele, vai dar assistência, vai dar bônus, a gente conversou sobre isso ontem, tá? Bônus é uma das grandes estratégias que faz você vender serviços ambientais de forma mais técnica e para você garantir um resultado positivo, então você vai dar um bônus para o cara e vai entregar mais do que você se comprometeu a entregar. E aí você vai ganhar a confiança dele e isso vai fazer ele te contratar por um período mais longo para você fazer a assistência continuada. Então, esse é o primeiro grande desafio de um consultor ambiental, do dia a dia do consultor ambiental. Eu estou constantemente fazendo estratégias para transformar contratos pontuais em contratos de acompanhamento. Constantemente eu estou fazendo esse tipo de procedimento. Porque de cada 10 empreendedores que me procuram para fazer um serviço ambiental, 90% dos casos é para fazer contrato pontual. Então, se eu não tiver a visão estratégica de transformar esses contratos pontuais em contratos de acompanhamento, eu não vou poder garantir a sustentabilidade do meu negócio ambiental no médio e longo prazo, porque eu só vou ter picos de faturamento em meses, em pouco tempo, em um mês, em 30 dias, e eu não vou garantir que esse resultado seja durável para mim. E o meu negócio ambiental ele tem que durar ao longo do médio prazo e longo prazo.
Eu não posso pensar num negócio ambiental que vai durar só 2 meses, vai ter um faturamento num mês, no outro mês não vai faturar nada, e no outro mês não vai faturar nada, e lá na frente vai ter um faturamento. Não é assim que funciona a visão estratégica de uma carreira de sucesso. E eu deixei isso bem claro na aula de modelo de negócio, beleza? Então esse é o grande primeiro desafio. E aí eu quero que vocês me deem um feedback aqui nos comentários e me falem se vocês estão entendendo tudo direitinho que eu estou passando para vocês desse primeiro passo. Anota, porque você vai enfrentar isso no seu dia a dia, quando você estiver no mercado, quando você estiver pegando seus primeiros trabalhos, e coloquem as dúvidas que vocês têm para vocês conseguirem esses resultados, beleza? Para a gente ter uma interação. Eu sempre falo o seguinte nas lives. O objetivo dessa live aqui é para poder a gente ter uma interação melhor. Eu quero que vocês falem comigo sobre as considerações que vocês têm, sobre o que eu estou falando, se faz sentido para você também, dentro aí do que você entende no mercado ambiental e do que a gente está aprendendo junto, e vocês mandem as perguntas de vocês. Então não é só para eu estar falando aqui, falando, sem saber se vocês estão entendendo. O meu objetivo aqui é fazer vocês entenderem essa parada aqui, que vai ser extremamente importante para a sua carreira. Então, manda aqui no comentário se você está entendendo. Se você não está, manda também, porque eu prefiro fazer 2 transmissões no live do que deixar vocês sem dúvida. Eu quero que vocês saiam de cada aula sabendo mais do que vocês entraram. Então, para isso, eu preciso tirar a dúvida de vocês. Então, tá todo mundo entendendo esse primeiro passo aí, galera? Transformar contrato pontual em contrato de acompanhamento. Falem aí se vocês estão entendendo. Galera começando a entrar aí no decorrer da aula. Da Hilton. Ana, entendi. Tá bem explicadinho. Show de bola, Ana. Show de bola. Biólogo observador. Então tem uma galera aqui que já estava na aula de modelo de negócio ambiental e já está pegando. Mas eu estou vendo aqui que tem uma galera que eu não estou reconhecendo. Então vocês que estão entrando aqui agora, mandem as perguntas aí, tá bom? Que a gente está aqui para responder para vocês. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Então, anotado o primeiro passo, a gente parte para o segundo. Beleza? Qual é o segundo passo que representa um dos maiores desafios que vocês vão enfrentar no dia a dia de um consultor ambiental? E esse aqui merece destaque, viu, galera? Então, pega o papel, caneta aí e anota. O segundo grande desafio que eu enfrento no meu dia a dia é porque a consultoria ambiental de licenciamento, saca só, a consultoria ambiental de licenciamento é um desafio, é uma escola a cada dia. Todos os dias eu tenho que aprender uma coisa nova. Todos os dias eu me submeto a um aprendizado novo. E isso é um dos maiores e mais importantes desafios do dia a dia de um consultor. Então, tem uma galera, às vezes a gente pensa que a gente não quer entrar no mercado, a gente fica com medo de empreender no mercado ambiental e de começar a ter o controle da nossa carreira de sucesso e construir nossa carreira de sucesso sem depender da sorte de alguém te chamar, sem depender da sorte de surgir um concurso milagroso aí do IBAMA, do ICMBio, sem ficar dependendo que outras pessoas te chamem e te deem uma oportunidade que às vezes, que talvez nunca nem apareça. A gente fica com medo de seguir esse outro caminho do empreendedorismo, que a gente tem o controle, que é o que eu estou ensinando para vocês aqui, por achar que não está pronto o suficiente. E isso é um grande erro que a gente comete, tá, galera? Porque é o seguinte, eu não estou 100% pronto para atender todos os desafios que o mercado me dá. Eu não estou 100% pronto. Então, você nunca vai estar 100% pronto, independente de quantos trabalhos você for fazer, independente da sua experiência no mercado, você nunca vai estar 100% pronto. Você tem que se dar a oportunidade de passar, de entrar no campo de batalha e aprender todo dia, porque é a prática que faz a gente se aperfeiçoar nos trabalhos. Mas calma, não estou dizendo que você tem que entrar de paraquedas, você tem que ter um conhecimento básico. E aí a gente já vem clicando nessa tecla aí desde o início desse projeto. Nunca você deve entrar num negócio ambiental de paraquedas, beleza? Jamais. Mas você também não pode estar se cobrando demais, achando sempre que não está preparado para entrar no mercado. Porque é o dia a dia que vai te ensinar. Por exemplo, o meu primeiro projeto ambiental, no mercado mesmo, assim, sem ser nos testes da faculdade, o meu primeiro
projeto ambiental na prática foi um plano de recuperação de áreas degradadas. Então, eu já comecei pegando os projetos mais complexos que tem na consultoria ambiental, que é o plano de recuperação de áreas degradadas. Quem aqui já viu esse projeto, ou já deu uma lida em algum? Tem até um profissional aqui, que eu acho que é o Lucas, o nome dele, que falou em alguma outra aula, que já trabalha com recuperação de áreas degradadas, sabe que é um dos projetos mais complexos que tem dentro desse contexto de estudos ambientais no licenciamento. Inclusive, teve uma aula que eu dei aqui para vocês, onde eu falei os principais projetos ambientais que vocês vão fazer na consultoria de licenciamento, e esse estava entre os principais projetos. Então, o meu primeiro projeto foi um prático. Eu estava 100% pronto para fazer um prático? Não estava. O conhecimento que eu tinha era o conhecimento da faculdade, era o conhecimento de alguns que eu li na internet, das aulas de recuperação de áreas degradadas que eu tive. Esse era o conhecimento que eu tinha. E o meu chefe, né, naquela época, eu estava na empresa de consultoria, ele disse o seguinte: olha, você vai viajar para a cidade de Camusim, no interior do estado do Ceará, e lá o empreendedor vai estar te procurando e você vai fazer o levantamento de dados para você elaborar o plano de recuperação de áreas degradadas dele. Foi a informação que ele me deu. Beleza? E aí aquele PRAD daquela época, se eu não me engano foi em 2014, tá, galera? Ele foi motivado porque o empreendedor ele fez uma interferência numa área de APP de um lago. Ou seja, qual foi a interferência que ele fez? É até interessante que é um estudo prático para vocês analisarem também depois. Ele fez um barramento. Ele quis fazer um tanque lá para pesca e pague. Então ele fez lá os diques, ele fez tipo um tanque mesmo para fazer um pesca e pague numa área de APP de um lago. O empreendedor, ele não sabia que ali era um APP, que tinha que preservar, e aí ele era dono do terreno lá e quis fazer esse empreendimento para ele. Era próximo a um local que tinha praia, e aí ele quis fazer esse trabalho. E o meu dever era fazer a recuperação da degradação ambiental que aquele empreendimento, né, que ele já tinha começado a instalar, e quando ele estava instalando, o pessoal, a população lá circunvizinha da comunidade, ligou para o órgão ambiental, denunciou, e aí o órgão ambiental foi, mandou embargar tudo e deu uma multa lá para ele e exigiu que ele apresentasse esse PRAD. Então, essa foi a fundamentação do porquê que foi necessário fazer esse PRAD. E foram as únicas informações que eu tive para fazer o projeto. Então, eu não estava pronto, mas se eu não tivesse realmente me dado a oportunidade de fazer o trabalho, mesmo achando que eu não estava pronto, eu jamais teria feito esse primeiro trabalho. Inclusive, foi esse trabalho que me fez ter o resultado da minha primeira contratação. Eu fiz o projeto, eu entendi depois que foi um teste que o meu ex-chefe colocou para mim. Então, se ele fizer o projeto bem feito, então vai ser a porta de entrada dele para a empresa. E para mim, naquela época, era muito importante, porque eu não tinha ninguém para me ensinar como empreender no mercado ambiental. Então, para mim, a única alternativa era ser contratado. Igual muitos de vocês também têm, muitos estudantes recém-formados têm essa como a única oportunidade da vida de vocês. Era assim que eu pensava, então eu não tinha outra opção, beleza? Na época, na minha cabeça, eu não tinha outra opção. Então, se eu não tivesse me dado essa oportunidade de fazer esse projeto, mesmo sem estar pronto, eu jamais teria tido esse resultado. Muitas vezes a gente tem medo de fazer um trabalho, medo de arriscar, medo de começar a nossa carreira de forma a ter controle dela mesmo, como um empreendedor, por achar que não está pronto. E eu estou dizendo para vocês, de quem está no mercado, que você nunca vai estar. Que o que vai te deixar cada dia mais pronto, cada dia mais confiante, é o próprio dia a dia do mercado. São os próprios desafios que a prática vai te passando. Então, esse é um dos grandes desafios. Até hoje, olha, só uma situação para vocês. Antes dessa situação toda de quarentena, aconteceu um desafio novo para mim na minha consultoria. Um cliente meu, que eu tenho um acompanhamento continuado com ele, ele decidiu empreender num trabalho de agricultura. Ele fazia um plantio de algodão, um grande empreendimento de agricultura de plantio de algodão. Eu nunca tinha feito nenhum licenciamento ambiental de empreendimento desse ramo de agricultura, jamais. Então, quando ele chegou para mim, disse, cara, eu vou fazer, já está aqui tudo planejado, e eu quero que você faça o trabalho para mim. Então, eu tive que aprender como funciona o licenciamento ambiental de um empreendimento de agricultura.
para plantio de algodão. Eu tive que aprender. E não é fácil, tá? Mas eu tive que aprender para poder fornecer esse serviço ambiental para um cliente. Porque se eu dissesse, olha, eu não sei, eu não vou, nunca fiz, ele vai procurar outro consultor e aí acaba que eu vou perder totalmente esse cliente. Eu posso perder esse cliente. Então, para eu aprender, eu tenho que me submeter a esse desafio. Tá, galera? Então, estou trazendo esses momentos para vocês da prática, essas experiências com vocês, para vocês verem que não tem que estar com noia de que não está preparado, não me sinto preparado, eu não sou um bom vendedor, eu não sei vender, eu não vou. Não é assim que funciona, cara. É um dia a dia que você aprende, é um dia a dia que você se forma, você fica cada vez melhor, cada vez mais confiante, e você nunca vai estar pronto. E isso é o que é o interessante, uma das coisas mais interessantes da consultoria ambiental e licenciamento. Porque você se torna um profissional melhor a cada dia, a cada trabalho. O PRAD que eu fiz lá em 2014, que me fez ser contratado pela empresa, não chega nem perto do PRAD que eu fiz, sei lá, 15 dias atrás para um empreendedor. Não, nem se compara, cara, nem se compara. É outra coisa, entendeu? Porque eu desenvolvi a cada dia. Mas para eu poder chegar no nível que eu estou hoje, eu tive que me dar essa oportunidade. Eu tive que tirar um pouco da carga das minhas costas e não exigir tanto de mim, tá? É assim que funciona. Não exija demais de você também. Você também vai ter um aprendizado no dia a dia. Você tem que se esforçar para chegar nesse nível de você ter cada dia mais um conhecimento novo. Você sempre ir dormir melhor do que você acordou, com um conhecimento melhor, com mais confiança. Se esforce para isso, mas tira um pouco também da carga das costas e bote na sua cabeça que todo dia você vai aprender uma coisa nova. Todo dia vai ter uma coisa para você aprender, um desafio para você vencer. Senão não tem a mínima graça, beleza? E isso é até bom que aconteça, senão não tem nem a mínima graça de eu estar nesse mercado, de eu estar todo dia crescendo mais na minha carreira ambiental de sucesso. E é isso que eu quero para vocês também. Todo mundo entendeu aí, galera, essa parada aí do segundo grande desafio do dia a dia de um consultor ambiental? Coloca aqui no comentário. Então é assim que funciona, velho. A consultoria ambiental é uma escola a cada dia. Você vai aprender, todo dia você vai passar por uma situação que você não sabe resolver, e essa é a grande sacada. Presta atenção. Essa é a grande sacada. Consultor ambiental, galera, o consultor ambiental não é o profissional que sabe resolver todos os problemas da sua área específica. Por exemplo, se eu sou um consultor ambiental de licenciamento, não faz parte do meu trabalho saber tudo sobre licenciamento ambiental. Não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque existem milhares de empreendimentos que são licenciáveis. Nem se eu viver a minha vida inteira trabalhando nisso, que é o que eu pretendo, eu nunca vou licenciar todos os empreendimentos que existem dentro da minha cidade, dentro do meu estado, que são licenciáveis. Jamais. Então, vai acontecer de eu não saber. Mas o que faz parte de um trabalho de um consultor ambiental de licenciamento? Ele sabe chegar nas respostas. Ele sabe os caminhos para encontrar soluções que ele precisa encontrar. E essa é a forma de que você tem que pensar, é a forma que um consultor ambiental pensa. É um consultor ambiental de licenciamento, tá? É assim que ele pensa. Eu não sei isso aqui. Onde é que eu vou encontrar a solução? Eu vou lá no órgão ambiental, eu vou dar uma pesquisada aqui nos campos certos, nos locais certos, no site certo. Eu vou fazer as ligações para as pessoas certas e aí eu vou encontrar o caminho. Então, se o empreendedor chegar para você e te perguntar uma coisa que você não sabe, você diz, olha, eu não sei exatamente responder agora, mas eu vou procurar saber isso aqui e vou dizer para você. Eu vou pesquisar, vou lá no órgão e a gente vai encontrar o caminho para resolver isso aqui. E aí você encontra o caminho e chega para ele, não dizendo uma solução, dizendo 3 soluções para cada problema que ele tem. E aí você juntamente com o empreendedor, define qual é a melhor solução para aquele problema. Então, galera, é assim que o consultor ambiental pensa. Teve uma galera aqui que mandou umas perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui. O órgão ambiental deu a licença de pesca para uma área de preservação permanente? Eu pensei que era proibido, porque tem que ter a preservação daquele local. Achei que não pudesse. Realmente não pode, Ana. O que eu estou falando aqui do exemplo, justamente porque não pode, foi que o órgão ambiental embargou tudo,
deu uma multa para ele, fez todo o procedimento lá de processo administrativo junto ao órgão ambiental e ele foi obrigado a recuperar os danos, tá? Então, ele fez a atividade sem solicitar licença ambiental para o órgão, porque ele nem sabia que precisava disso. Ele pensou que o terreno era dele e ele podia fazer o que ele quisesse fazer. Ele tinha esse pensamento. É tanto que quando ele aprendeu, quando ele viu que não podia, ele fez tudo o necessário para poder recuperar todos os danos ambientais. Ele contratou a empresa, pagou o preço lá necessário para fazer esse projeto e, assim, ele foi a pessoa que realmente arcou com o erro que ele fez, porque ele não sabia. Então, o órgão ambiental jamais vai liberar uma licença ambiental nesse caso específico, beleza, Lu? No caso foi a Ana. A Lu colocou, isso é o que mais me incentiva nesse mercado, não é monótono, cada caso é uma coisa nova. Isso mesmo. Todo dia é um projeto novo, todo dia é um trabalho novo, você vai estar se submetendo a aprender uma coisa nova a cada dia. Ana, se não me engano, mesmo que seja APP, a legislação permite, desde que o empreendimento preserve, me corrige lá. Se for APP, galera, olha lá, presta atenção, se for APP, existem alguns casos bem específicos que permitem intervenção em área de preservação permanente. Casos bem específicos. Onde é que vocês vão encontrar isso? No Código Florestal, no novo Código Florestal. Tem lá os casos exatamente que vai haver a possibilidade de intervenção numa área de preservação permanente. Mas é muito restrito. Inclusive, eu não sei decorado, tá, esses casos, mas um deles é se for de interesse público, se for de relevante interesse público. Vou até dar um exemplo para vocês. Tem uma área de APP e aconteceu um problema em alguma cidade, um problema de saúde pública gravíssimo, e foi necessário construir postos de saúde e só tinha aquele local para construir. Então, se você justificar tecnicamente, se o governo municipal justificar tecnicamente que aquela obra é de interesse público, é para resolver uma situação grave, aí tem a possibilidade, não é que você vai construir, tem a possibilidade de você ter uma intervenção numa área de preservação permanente. Mas são casos muito restritos e muito dificilmente você vai ter obras e intervenções em áreas de preservação permanente, tá? Mas eu aconselho vocês darem uma lida no novo Código Florestal, inclusive é um dos principais dispositivos legais que um consultor ambiental de licenciamento tem que estar familiarizado. Familiarizar não é decorar, você não precisa ficar louco lendo aquele... Não, você precisa se familiarizar, dar uma lida naquilo ali, assim como você tem que dar uma lida na Lei de Crimes Ambientais, porque tem muita coisa lá que você vai usar como argumento para poder justificar a necessidade do seu trabalho. Tem muita coisa lá que você tem que estar dando uma lida e você tem que se familiarizar com esses conteúdos, tá? Então, eu aconselho você dar uma lida nisso também. Mas existem alguns casos bem específicos, tá? Entendi, top, show de bola. Pronto, então esse foi o segundo grande desafio do Didi de um consultor ambiental. Então você nunca vai estar pronto. A grande lição desse segundo desafio é que você nunca vai estar pronto. Você tem que se permitir aprender todo dia com o mercado, porque é isso que vai fazer você ser um profissional diferenciado, um profissional de sucesso. Beleza, galera? Então esse é o segundo desafio. Qual o terceiro grande desafio? O terceiro e grande desafio está numa parada bem técnica, tá? Que está relacionado à elaboração de estudos e projetos ambientais. Esse é um dos grandes desafios. Mas por que isso é um dos grandes desafios? Porque muitas vezes você não sabe qual estudo ambiental, qual projeto ambiental você vai ter que fazer para um órgão ambiental emitir uma determinada licença. Vou explicar melhor para vocês. Vamos dizer que você está licenciando um empreendimento, vamos lá, extração mineral de areia. É bem comum. Você vai fazer o licenciamento ambiental. Se você fizer o exercício que eu falei para vocês durante esse projeto, que é fazer uma análise dos aspectos e impactos ambientais desse empreendimento, você tem como mapear o que provavelmente o órgão ambiental ele vai solicitar no decorrer da análise desse licenciamento. Se for uma licença de operação, você vai dar entrada no processo de licenciamento de licença de operação daquele empreendimento, aí o órgão ambiental ele vai analisar e dependendo dos documentos que você apresentou, das plantas georreferenciadas e principalmente
do memorial descritivo, que eu falei para vocês também nesse projeto, né, dessas aulas que eu estou dando para você, ele vai solicitar os estudos ambientais mais complexos, como, por exemplo, um plano de recuperação de áreas degradadas, um plano de controle ambiental, enfim, vai solicitar os projetos necessários. Qual é o desafio que você tem aí? É que você nunca consegue ter uma certeza, uma convicção de quais projetos ambientais exatamente você vai receber. Você tem como ter uma estimativa. E isso é um desafio porque você acaba não se preparando 100% para responder o que é necessário no processo de análise do licenciamento ambiental. Porque quem pega o processo para analisar, por exemplo, é um profissional como você, como eu, como a Mônica, como a bióloga observadora, como, vamos olhar aqui quem está aqui comigo, como a Lu, enfim, como o Ícaro, como o André, é um profissional como nós. Então, ele tem uma interpretação específica sobre aquilo. Se, por exemplo, eu fosse analisar um processo de licenciamento, talvez eu solicitasse, eu visse a necessidade de solicitar um estudo ambiental específico, como por exemplo, um PRAD. Mas se, vamos lá, o Ícaro pegasse esse processo para analisar, talvez ele não tivesse a mesma opinião que eu. Talvez ele dissesse, não, eu vou solicitar esse estudo ambiental aqui. Então, vocês percebem que é muito subjetivo, não é uma ciência exata, você não sabe o que vai vir pela frente para você. Então, está dentro do terceiro, está dentro do segundo passo, mas é uma parada mais técnica que eu quero trazer para vocês, é de estudos e projetos. Você nunca vai saber 100% qual é o próximo estudo e projeto ambiental que você vai fazer no mercado. Não tem como você ter 100% de certeza, porque você não está dentro da cabeça de quem está analisando. Então, eu já peguei casos que eu tive a necessidade de elaborar projetos que eu nunca tinha feito na vida. E isso eu já estava no mercado, já tinha feito licenciamento ambiental, inclusive na mesma situação. Teve um caso interessante que eu fiz um processo de consultoria de licenciamento para uma extração mineral de arenito num local, e eu fiz todo o procedimento, a licença ambiental saiu. Então, eu fiquei na minha cabeça, cara, agora todo licenciamento ambiental que tiver nessa região aqui para extração de arenito, eu já sei exatamente o que vai ser feito. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, fiquei feliz, fiquei confiante, beleza. Teve um caso que eu fiz o mesmo processo num local praticamente vizinho, tá? E no decorrer da análise, o processo caiu na mão de outro técnico. E o que aconteceu? Coisas que eu não estava prevendo. Não foi da mesma forma do primeiro caso, mesmo sendo em locais praticamente vizinhos um ao outro, mesmo sendo no mesmo órgão ambiental e mesmo sendo a mesma situação, que era uma licença de operação. Então, você nunca vai ter 100% do que vai acontecer depois. Então, você tem que estar preparado, você tem que ter essa consciência de que você pode encontrar projetos ambientais que você não é familiarizado, talvez você nunca tenha ouvido nem falar, beleza? E você tem que saber como você vai agir nessas situações. Mas aí você pode me perguntar, como é que eu vou agir nessa situação? Como é que eu vou agir se eu pegar um projeto ambiental que eu nunca vi, nem na faculdade e nem no campo, nem no mercado, nas minhas experiências? Aí eu vou dizer para você o seguinte, se você seguir o passo a passo de como fazer um estudo e um projeto ambiental, você consegue fazer qualquer estudo e projeto ambiental. Então, para você fazer estudos e projetos ambientais, existe uma estrutura de passo a passo que você segue, que vai te permitir fazer qualquer estudo e projeto ambiental. E é assim e por isso você não deve ter medo de receber um estudo que você nunca fez. Se você quer saber, eu não vou entrar nesse detalhe agora de os passo a passo para você fazer um estudo ambiental, porque senão a gente tinha que fazer uma live só para isso. Mas eu tenho uma aula no meu canal do YouTube, onde eu ensino você fazer projetos e estudos ambientais do absoluto zero. Qualquer estudo e projeto ambiental. É uma estrutura, é um passo a passo que eu desenvolvi à medida que eu fui fazendo meus projetos. Então, vai lá, quando terminar essa aula, anota no caderno, vai lá no meu canal do YouTube, coloca como elaborar estudos ambientais do zero. Entra primeiro no meu canal e coloca. Você vai encontrar uma aula onde eu ensino passo a passo para isso. Mas eu vou dar alguns passos iniciais. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer um projeto ambiental, seja ele qual for?
estudar o termo de referência. Não adianta você ficar, um PRAD, e aí você já começar a pensar nas medidas de recuperação, qual é a medida de recuperação, e aí já começa a escrever as medidas que você provavelmente vai colocar. Não adianta, porque você precisa partir de um ponto inicial. E o ponto inicial é o que exatamente o órgão ambiental quer daquele projeto. Porque se eu disser aqui, vamos lá, se eu disser aqui para vocês, vou dar um exemplo. Se eu disser aqui, Ícaro, eu quero que você faça um PRAD para esse empreendimento de extração mineral de areia. O Ícaro vai dizer, beleza. Aí ele vai e faz o PRAD dele e me entrega. Aí se eu disser a mesma situação aqui para a Lu, eu quero que você faça um PRAD para uma extração de areia. A Lu vai dizer, beleza, vai fazer um PRAD e vai me entregar. Esses dois projetos vão estar iguais? Esses dois projetos vão estar falando a mesma coisa que um fala, o outro fala? Não vão. Porque cada um vai ter uma percepção do que acha importante colocar no PRAD, cada um vai ter uma estrutura diferente de como fazer um PRAD, cada pessoa tem uma forma de pensar. E não é diferente no mercado ambiental, não é diferente. Então, como é que o órgão ambiental ele consegue alinhar o que ele está querendo, o que o técnico lá que está analisando está querendo, e o que realmente você vai apresentar? Porque o técnico que está analisando, ele tem que ser claro. Ele tem que dizer, olha, eu quero um PRAD e no PRAD eu quero que você me diga isso. É isso que eu estou precisando que você me fale. Então, como é que ele faz isso? Te dando um termo de referência. O termo de referência é o esqueleto do seu estudo ambiental. Então, se você estuda o termo de referência, consequentemente, você vai saber o que você tem que colocar naquele estudo ambiental. Seja ele qual for. Não importa qual estudo ambiental é. Você estuda cada tópico do termo de referência e lá, inclusive, você vai saber o que você vai precisar coletar no campo, se você vai precisar contratar parceiro ou se você vai fazer só, o que exatamente você vai colocar naquele estudo, qual é o passo a passo, o primeiro capítulo você vai falar do quê, no segundo capítulo você vai falar de quê. Você consegue montar todo o seu plano de ação para elaborar aquele estudo ambiental. Então, essa dica que eu estou dando para vocês aqui é só o primeiro passo. Na aula do YouTube tem todos, se eu não me engano, são 5 ou são 6 passos. Mas esse primeiro passo já é o principal para você fazer qualquer estudo de projeto ambiental. Então, só resumindo aqui para vocês, o terceiro grande desafio. Você nunca sabe qual é o estudo ambiental que você vai fazer, mas você não precisa se apavorar com isso. Você precisa saber o passo a passo para fazer qualquer estudo ambiental. E o primeiro passo é estudar o termo de referência. Pronto, fechou. É assim que você tem confiança de fechar um contrato para elaborar uma licença ambiental, para dar entrada a uma licença ambiental, mesmo sem saber o que vai vir depois. Show de bola? Então vamos lá aqui. A galera mandou umas perguntas. Isso depende muito do porte. Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes aqui. Não tem não. Isso depende muito do porte do empreendimento, né? Os estudos que o órgão vai pedir. Vai depender do porte, vai depender do local específico que ele está sendo instalado, vai depender dos aspectos dos impactos ambientais que aquele empreendimento tem e vai depender de como o técnico vai analisar tudo o que você vai apresentar na etapa de requerimento do licenciamento. Vai depender de tudo isso, tá? Não tem como a gente prever. Ele vai ter a cabeça dele, se ele achar que tem que botar um PRAD, vai botar um PRAD, se ele achar que tem que ter um PGRS, vai ter que ter um PGRS. Só para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás, os empreendimentos de extração mineral, eu sempre fazia a solicitação no órgão do Estado. A partir do momento que ficou obrigatório empreendimento de extração mineral, por exemplo, de areia, ser de competência do município, o licenciamento eu tive que fazer o procedimento junto ao município. E tem um estudo ambiental que durante anos fazendo licenciamento ambiental de extração mineral no órgão do Estado, eu nunca tinha feito. E com o município foi cobrado, que foi um PGRS. Para a extração mineral, o órgão ambiental do Estado, que é representado por um técnico que faz análise, nunca viu a necessidade de se apresentar um PGRS. Porém, o órgão ambiental do município, o técnico, viu a necessidade de um PGRS. Então, se ele vê a necessidade, ele vai colocar lá para você fazer. Beleza? Então, depende de tudo isso. Não só das características em si do empreendimento, mas também da forma com que o técnico vai ver aquilo ali. Qual o prazo para entregar projetos e estudos? Vai depender de cada estudo. Tem estudo que você apresenta com 30 dias, tem estudo que você tem condições de elaborar somente dentro de 60 dias, e tem estudos mais complexos que você vai dar um prazo aí de 90 dias.
Então, geralmente, quando o órgão ambiental ele solicita um estudo, ele solicita e coloca um prazo, porque senão vai ficar arde eterno. E o órgão ambiental ele quer que você tenha um compromisso também com o prazo, que você tenha um tempo para entregar aquele estudo. Mas, por exemplo, vamos dizer que o órgão ambiental ele solicitou um PRAD, isso é uma pergunta interessante, viu? Vamos dizer que o órgão ambiental solicitou um PRAD e aí ele pediu 30 dias. Necessariamente, contra tudo e contra todos, você vai ter que apresentar esse PRAD com 30 dias? Não necessariamente, porque vai depender da complexidade do estudo. Então, se não dá para entregar com 30 dias, você vai fazer o seguinte, vai escrever um ofício, dizer, olha, com palavras mais formais, mas você vai dizer o seguinte, olha, para esse trabalho não tem condições técnicas de ser feito em 30 dias. Então, vai... Pausou. O vídeo deu uma pausada aí. Quem escutou, quem não escutou, avisa aí para eu dar continuidade. Mas eu vou continuando aqui. Só voltando um pouquinho. Se o órgão ambiental te deu um prazo que você não tem condições técnicas de entregar, você vai dizer, olha, é o seguinte, cara, infelizmente não temos como entregar nesse prazo, porque o estudo é muito complexo. Você vai traduzir isso que eu acabei de falar com palavras mais formais em um ofício. E aí o órgão ambiental, dependendo da sua capacidade de justificar, de como você vai justificar isso aí, ele vai adiar esse prazo, que pode ser por mais de 30 dias, ou você pode ainda ser mais específico e dizer, para esse estudo ambiental, eu só posso entregar os resultados que vocês estão precisando, o estudo ambiental do jeito que vocês estão querendo, com 60 dias ou com 90 dias. Desse modo, estou solicitando prorrogação de prazo, para que eu possa atender de forma eficiente o que vocês estão exigindo. Ponto final. Então, você não é obrigado também a entregar um estudo no prazo que o órgão ambiental disser, porque é você que vai saber o tempo necessário. Tem como você fazer um PRAD em 15 dias? Vai ser muito difícil. Ou você pode fazer e o PRAD sair todo mal feito, né? Também tem isso. Você quer fazer um trabalho e entregar rápido, mal feito, ou você quer fazer um trabalho e demorar mais um pouco e entregar um trabalho eficiente, bem feito, que vai ser aprovado? Então, vai depender também aí da qualidade do seu trabalho. Eu, geralmente, com a minha experiência, alguns trabalhos eu entrego em 30 dias, porque eu já tenho muita prática, mas já tive trabalho que eu tive que demorar aí 90 dias para fazer. O meu primeiro prazo lá em 2014, eu demorei em torno de uns 90 dias, 120 dias para entregar, porque é um projeto complexo. Então, qual o prazo de entrega dos projetos vai depender do projeto, beleza? Existe termo de referência para cada estudo? Sim. Todo estudo ambiental tem um termo de referência. O órgão ambiental tem que te fornecer. Às vezes ele não vai te dar um termo de referência específico, mas no banco de dados do órgão ambiental vai ter termo de referência padrão. Se não tiver um específico, você vai lá e pega o padrão e baixa o termo de referência padrão, e no estudo ambiental você coloca que aquele projeto foi feito de acordo com o termo de referência padrão disponibilizado pelo site oficial do órgão ambiental. Mas geralmente ele vai te entregar um termo de referência. Ou seja, os estudos não possuem uma estrutura própria, sempre terão a estrutura do termo de referência? Sim, sempre terão a estrutura de um termo de referência, seja ele específico ou padrão. Vamos lá. O Nailton colocou, é como se fosse o checklist. É isso mesmo, é como se fosse o checklist. Show de bola. Então é isso, galera. Esse é um dos grandes desafios, é o terceiro grande desafio. A gente vai dar continuidade aqui, qualquer dúvida vocês mandam. O quarto desafio é uma parada mais de gestão do seu negócio. À medida que você vai pegando os trabalhos, que você vai fazendo os seus primeiros trabalhos, fechando os primeiros contratos, vai transformando os primeiros contratos pontuais em contratos de acompanhamento, você vai ter que começar a inserir um processo de gestão no seu negócio ambiental. Por mais que você não tenha CNPJ, por mais que você não tenha escritório, mas você tem que ser organizado. Por exemplo, quando você pegar seu primeiro contrato de acompanhamento, se você seguir a dica secreta que eu dei ontem, que é de dar uma garantia forte, por exemplo, se você tiver uma multa ambiental, eu vou pagar a multa no meu bolso. Isso é uma garantia forte. Eu já usei isso e já fechei muitos contratos assim. Se você utilizar isso, você tem que garantir que aquele empreendimento não vai levar nenhuma multa. Porque senão, imagina você pagar uma multa de 50 mil reais. É complicado. Então, você tem que se organizar. Então, o quarto grande desafio é você implementar uma gestão que te permite entregar os trabalhos de forma eficiente e organizada para o seu cliente. Como é que você faz isso? Isso é coisa do outro mundo? Não. Cria planilhas,
cria formas de trabalhar, formas de arquivar documentos importantes. Dentro do licenciamento, você vai ter que solicitar um bocado de documento importante do empreendedor, documentos da empresa, documentos pessoais do empreendedor, que é o responsável legal por aquele empreendimento. Como é que você vai organizar esses documentos? Como é que você vai organizar os dados? Como é que você vai colocar os prazos das condicionantes de forma que você bata o olho e consiga entender tudo que você vai fazer naquele dia? Isso é gestão. E isso é um dos grandes desafios, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente tem que aprender isso, a gente aprende isso no campo de batalha. Então, cada empreendedor tem uma forma de se organizar, tem uma forma de ter gestão. Como é que eu faço? Para atender às condicionantes, eu faço uma planilha específica, onde eu boto todos os empreendimentos que são meus clientes, todas as licenças, número de CNPJ, número de CPF, número da licença, prazo de validade da licença, qual é a data que eu tenho que dar entrada na renovação daquela licença, que é geralmente 120 dias antes dela se vencer, então eu coloco lá a data, dá a entrada na renovação dessa licença no dia tal. Eu bato o olho e eu sei se está perto, eu sei quantos dias vão faltar. A condicionante, entregar o relatório da licença tal, que está na minha planilha, até o dia tal. Então eu sei exatamente o que eu vou fazer com clareza para eu garantir a eficiência do meu trabalho de acompanhamento contínuo. Então, esse é um grande desafio também do dia a dia do consultor. À medida que você vai acumulando trabalhos, você vai acumulando a necessidade de fazer uma gestão eficiente, porque senão você vai fechar um monte de contrato, não vai entregar o trabalho correto, vai perder prazo, o cliente vai ser multado e você vai perder as chances de você ser contratado novamente por outras empresas. Você vai se queimar. E uma vez que você tem um nome queimado no mercado, é muito difícil de você recuperar. É muito difícil. Então, comece aos poucos e comece da forma correta. Prometeu, entregue mais do que prometeu. Porque se você prometer e não entregar, você corre um sério risco de você perder as suas chances de ter uma carreira ambiental de sucesso. Então, fica com isso na cabeça. Isso é um dos grandes desafios. Você vai ter que implementar a gestão no seu negócio. Tá bom? Por mais que não tenha CNPJ, nem que seja um escritório. Você vai ter que ter gestão. Show de bola, galera? Manda aqui se vocês estão entendendo, tá? Vocês estão só aí escutando, não estou comentando. Comentem aí. A galera está comentando aqui. Manda as perguntas. A gente está aqui para isso, beleza? E esse é o quarto desafio. Nós temos agora o quinto e último desafio do dia a dia de um consultor ambiental. E esse quinto e último desafio, ele reflete uma parada muito técnica e que foi um dos temas das aulas que eu dei para vocês, que é o desafio de um processo de marketing eficiente voltado para uma prospecção continuada. Vocês sempre vão ter que estar fazendo a máquina que faz vocês fecharem os contratos pontuais de vocês rodando. Não é uma coisa que você fez, fechou um primeiro contrato, pronto, acabou. Não. Você tem que estar sempre fechando contratos pontuais, sempre transformando contratos pontuais em contratos contínuos, sempre fazendo essa máquina girar, porque você aí vai escalar o seu negócio. Você fechou o primeiro contrato de R$1.000, mas não vai ser aqueles R$1.000 que vai dar sustentabilidade no seu negócio. Vai ser 2 contratos, cada um de R$1.000. Vai ser um contrato que você fechou no outro mês de 10 mil. Então, você precisa estar girando. E para você fazer essa máquina girar, você tem que estar no dia a dia de um processo de prospecção eficiente. E eu ensinei como você fazer isso. Eu ensinei como vocês fazerem isso do zero. Mostrei o caminho para vocês. Eu quero que vocês entendam nesse quinto desafio, é que esse caminho ele nunca tem fim. Essa roda nunca deve parar de girar. Tem que estar girando, tem que estar girando. Eu tenho que estar aperfeiçoando minhas formas de prospectar. Inclusive, a forma convencional de bater porta em porta no empreendimento já passou. Está dando pouquíssimo resultado. Então, muita gente que é experiente, que vocês têm medo de competir, está fazendo isso ainda. Muita gente que vocês têm medo de competir, por achar que vocês não têm experiência, que não tem isso, não tem aquilo, estão fazendo isso ainda. Não sabe como usar as ferramentas, o Google, o Facebook, o Instagram, como forma de captar clientes. E aí está a baita oportunidade de vocês
inclusive nesse momento que nós estamos passando, que as pessoas estão olhando para a tela do computador, as pessoas estão olhando para a tela do celular. É uma forma de vocês fazerem seu trabalho chegar até eles sem sem o fato da quarentena estar atrapalhando vocês nisso, galera. Então, muita gente que vocês têm medo de competir não sabe fazer isso. Muita gente não sabe fazer isso, tá? Então é uma oportunidade de vocês. E é o quinto grande desafio do dia a dia de um consultor, manter a estratégia de prospecção girando sempre. Sempre tem que estar girando, aperfeiçoando. Qual é a melhor forma? Qual é a forma que está dando mais resultados? Vamos analisar o que me deu mais resultado de faturamento. Se o Google está me dando mais resultados, vamos ver como é que a gente escala isso aí, aumenta o investimento no Google. Ah, mas o Facebook está me dando mais resultado. Então vamos tirar um pouquinho do Google, vamos botar no Facebook. Isso aí é o tempo que vai ensinar a vocês. Eu estou mostrando para vocês o dia a dia de um consultor ambiental que está gerando resultados no mercado ambiental, que está lá vivendo o desafio, para que vocês possam ver o que vocês vão passar também lá na frente, e assim vocês terem consciência de onde vocês estão entrando. É um caminho promissor, é um caminho de sucesso, mas é um caminho que requer trabalho, tá? Não é fácil. Eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil. Eu estou aqui para dizer para vocês que é uma possibilidade que pode te dar um resultado muito melhor do que qualquer concurso, qualquer especialização, qualquer contratação, qualquer outro caminho que vocês possam ter alimentado como se fossem os únicos para vocês, tá? Então, essa é a missão desse projeto também. E assim eu finalizo essa aula de hoje dos desafios do dia a dia de um consultor ambiental. Beleza, galera? Inclusive, nós estamos chegando perto aqui do finalzinho do tempo de live. Então, eu quero dedicar esse tempinho que falta aí para o Instagram fechar com algumas perguntas de vocês. E antes de vocês fazerem as perguntas, lembra, se eu estou ajudando vocês de alguma forma, tira um print dessa live, ou então quando tiver 24 horas, tira um print lá, marca a página, para que eu possa fazer outras pessoas terem esse caminho no mercado ambiental que vocês estão tendo essa visão agora. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. E uma forma de vocês me ajudarem com isso é tirando um print dessa tela aqui, tira um print agora mesmo e coloca lá no seu story, marca. Ontem teve uma galera que marcou, foi muito massa, então tira um print, que é a forma de eu botar outras pessoas também para ter acesso a esse conteúdo. Então amanhã a gente tem nossa última aula, às 5h02 também, galera. Amanhã também eu vou abrir para pergunta, vai ser uma aula bem interativa, a gente vai conversar, vocês vão mandar as perguntas de vocês, mas é muito importante. Tira um print, a única coisa que eu peço para vocês, se eu estou ajudando vocês de alguma forma, tire um print agora e marca nos seus stories, marcando lá, fazendo a menção da nossa página. Que aí a gente expande para o máximo de pessoas possível para ajudar essa galera a ter uma visão do mercado ambiental, a ver que tem possibilidade de você ter a carreira de sucesso no mercado ambiental. Assim como eu tenho, eu quero que vocês também tenham e a gente vai conseguir isso, fortalecendo mais ainda essa comunidade. Beleza, galera? Eu posso contar com vocês para vocês tirarem esse print e fazer essa parada chegar no mais longe que vocês puderem chegar? A Lu colocou, no momento o maior desafio para mim são os estudos. Nunca apliquei nenhum, nem PGRS, mas para eu poder me preparar, o ideal seria simular com base nos termos, estuda os termos de referência. Estuda os termos de referência. Aí você vai saber exatamente o que você precisa aprender para fazer qualquer estudo. Dá uma olhada na minha aula de como elaborar estudos ambientais, vai lá no meu canal, que você vai ter uma visão diferente, vai se sentir mais confiante ainda para fazer estudos e projetos ambientais. Beleza, Lu? Então o caminho é esse. Galera, a gente está chegando ao final. Tira o print, o momento é esse, tira o print, publica. Vou fazer uma postagem lá no meu feed. Comenta o que vocês acharam dessa aula. Se eu ajudei vocês de alguma forma, posta no Stories, tira o print e comenta lá no post. Se eu não tiver ajudado, não tem problema, cara. Não tem problema. Eu quero a sinceridade de vocês, tá? Se eu ajudei, bem simples. Nós estamos aqui finalizando, faltam poucos segundos para travar e amanhã, às 5h02, estarei aqui de volta no último episódio do projeto Domine Sua Carreira Ambiental. Às 5h02, vejo